é que vocês estão? Eu estava com muita saudade de vocês, estava com muita saudade desse ambiente aqui. E nós estamos iniciando hoje mais um episódio do podcast Poder e Propósito. E hoje nós temos uma convidada com uma trajetória muito rica, com uma história que vai nos inspirar. E hoje a gente caminha para um rumo um pouquinho diferente, para que a gente possa entender de onde vem certos gatilhos, por que que a gente não consegue evoluir, por que que a gente não consegue prosperar. E recebam com muito carinho, Catiúcia Gonzalez. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo privilégio de estar sentada aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma troca muito incrível, vai ser algo extraordinário, que vai transformar as nossas mentes, porque você é extraordinária, você é Ai, maravilhosa. obrigada por tanto carinho, por tanto Muito acolhimento. obrigada. E essa Catiúcia Gonzalez, meu povo, para quem não conhece, né, chegou aqui há pouco tempo. Tem quanto tempo que você está morando aqui? Fez 1 ano agora. Chegou aqui há um ano no Goiás. Uhum. Veio parar aqui do nada, caiu de paraquedas aqui, minha gente. E eu tive o privilégio, o grande privilégio de descobrir essa mulher aqui, né? Desde o nosso primeiro contato, nós tivemos uma troca muito genuína, uma troca muito gostosa. Ela também tem um dedinho aqui no nascimento desse projeto, né? Foi através de uma conversa com ela também que eu me encorajei a criar, tirar esse projeto do papel. Então, desde já, meu muito obrigada por esse empurrão. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Nós vamos falar de coisas muito profundas, emocional, né? Hoje nós queremos trazer aqui o tema raízes e essência. A Catiúcia, eu vou dar um tempo aqui para ela se apresentar. É uma psicanalista, uma mulher incrível que vem construindo, vem escalando uma trajetória muito maravilhosa. Nós queremos saber mais sobre o Raízes e Essência, nós queremos saber de você, o público quer saber de você, então pode se apresentar. Primeiro quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. Sempre estar com você é uma coisa muito gostosa. Você sempre fez questão de me deixar muito à vontade, né, sempre que a gente se encontra. Realmente, a minha primeira impressão de você foi incrível. Eu já te falei, já te contei que chamou a atenção como você foi generosa com outra pessoa e sem saber que estava sendo observada por tantas e que poderia tocar alguém com isso, né, Ai, posso que chorar? era num ambiente improvável, né, mas foi o nosso primeiro encontro, que foi esse evento lá no café, né, encontro de mulheres. E eu achei tão uma atitude sua, que a menina meio que se sentiu desconfortável, porque ficou mais baixa que você para tirar uma foto, e Uhum. imediatamente você puxou um puff, sentou e falou: "Não seja por isso, agora nós estamos na mesma altura". Então Foi a ach Fabiola, inclusive, gente, a que faz as canecas. Foi lá que eu conheci ela e eu também. achei aquele carinho, aquele gesto tão genuíno e tão, assim, natural, e eu falei: "Não, é com essas pessoas que eu quero realmente fazer, né, um contato e estabelecer conexão". Então, aquele foi meu primeiro encontro, né, com mulheres e com um grupo de pessoas aqui. Então eu sou a Catiúcia Gonzalez, eu sou psicanalista, mas antes de falar quem eu sou, o que eu faço, eu quero que todos saibam o quanto eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Então, essa paixão, eu sou essa pessoa que gosta muito de estar com pessoas, de trabalhar ao lado delas e contribuir na vida delas de alguma forma, dentro da trajetória dela, né. Então eu sou completamente apaixonada pelo universo da mente humana. Essa sou Ah, eu eu. acho incrível isso. Você tem Então um projeto, você desenvolveu um projeto sim, aqui, que é o Raízes e Essência, é o que nós vamos dar ênfase aqui nesse encontro. sim. Nós vamos, destrinchar sobre esse tema aqui. E conta um pouquinho pra gente o que é o Raízes e Essência. O Raízes Essência, ele nasceu para mim, é um projeto que já estava na minha gaveta há um tempo, mas por conta dessa mudança para cá e esse período de adaptação, né, porque além disso sou esposa, sou mãe, e era um lugar novo, diferente, e eu tive que dar uma pausa nele. Mas, em janeiro, né, eu decidi que realmente iria tirar ele da gaveta, porque eu incentivo tanto as pessoas a, né, tirarem seus projetos e Sim. terem coragem, então eu não poderia fazer diferente.
A imersão Raízes e Essência, ela nasceu, esse projeto, muito sobre mim, é meu, é muito autoral. Ele nasceu de experiências minhas, que eu gostaria de compartilhar com outras mulheres, para que elas entendam que elas não precisam passar por tudo que eu já passei sozinhas, que nós podemos ter um direcionamento. Então eu juntei todas as minhas experiências em todas as minhas formações, tudo que eu estudei, as minhas experiências profissionais e as minhas experiências nos atendimentos da psicanálise. E criei esse projeto, ele funciona em 4 encontros, porque eu acredito que a terapia em si, no método tradicional, ela não tem um começo, meio e fim. Você sempre está em processo de desenvolvimento. E eu acredito que tem muitas pessoas que ainda não têm essa expansão de consciência de que ela precisa continuar. Às vezes ela não sabe nem que ela precisa começar. Então ela vai num atendimento, no segundo atendimento, daqui a pouco... E a psicanálise, ela é muito incisiva, né? Ela vai muito direto na dor. E às vezes a pessoa não está preparada para enxergar aquela dor e acaba abandonando a terapia. E eu não queria, eu me sentia mal dessas pessoas interromperem esse processo, porque eu via sempre um potencial muito grande, porque eu acho que todas as pessoas têm um enorme potencial dentro delas. Eu acredito de verdade nisso. E eu ficava muito chateada, por mais que eu tenha essa consciência de que eu não posso, né, tomar o problema do outro para mim como profissional, mas eu ficava muito chateada que essa pessoa não entendia que ela tinha esse potencial para ser desenvolvido e que às vezes por conta de algumas dores abandonava o processo de desenvolvimento, que era o processo terapêutico. E aí eu criei a imersão porque quando você entende que tem um começo, um meio e fim, talvez seja mais fácil a pessoa compreender e aceitar esse processo de uma forma um pouco mais fácil. Porque tem muita gente que tem muito tabu quando fala em terapia, né? Sim, infelizmente. Infelizmente. Então eu criei, essa imersão, porque são 4 encontros, né, geralmente, são online, mas eu prefiro, se eu tiver a possibilidade do primeiro e do último ser presencial, eu prefiro. Mas são 4 encontros que nós vamos trabalhar dentro do que você escolher, qual área da vida. Por que eu deixo livre essa área da vida para você escolher? Porque tudo está atrelado ao lado emocional. Então, você pode vir até mim para resolver uma questão financeira. Nós vamos resolver a sua questão financeira, mas eu vou ter que acessar qual é a Emocional. dor, Sim. entende? Então, é isso, funciona dessa forma, são 4 encontros. Quando é o presencial, né, tem toda a cápsula também, que a cápsula é um presente que eu dou para a pessoa, para poder ela entender no físico qual é o propósito da imersão, né? Isso é um projeto, eu acompanho de perto o projeto, né, nas suas redes sociais. É um projeto realmente feito com muito carinho, com muito cuidado. Sim. Isso é importante. Nós estamos vivendo num mundo onde as mulheres estão extremamente cansadas, sobrecarregadas, machucadas, Sim. e é muito interessante. Eu admiro muito isso que você faz. Então, vamos partir para a nossa entrevista. Tá bom. Então, eu quero, primeiramente, é uma pergunta padrão do nosso programa. Sim. Quem é Catiúcia além dos títulos? Então, essa sou eu, como eu te disse, até antecipei isso, né? Aham. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo desenvolvimento feminino, principalmente pela mente humana. Eu sou uma mulher extremamente intensa. Eu tenho um nível de empatia, às vezes, maior do que o que eu deveria ter. Então, eu acabo que sinto aquelas dores. E eu acho que o meu propósito, eu acho não, eu tenho certeza que o meu propósito aqui eu vim para tentar ajudar as mulheres, direcioná-las na trajetória de vida delas. Essa é a Catiúcia. E quem era essa mulher antes de todas essas transformações? Como é que você se definia nessa época? Eu não tinha uma definição formada, uma opinião formada sobre mim. A minha autoestima sempre foi uma pessoa que tinha uma presença muito forte nos lugares. Eu sempre me portei dessa forma porque eu fui criada, né, para ser uma mulher forte. Eu sou a mais velha de 3. Mas dentro de mim eu não tinha essa segurança de quem eu realmente era. Eu estava ali performando
Eu entrei na área da moda muito nova, então eu modelei, então eu performava uma pessoa, Uhum. né, e aquela insegurança, falta de autoestima, auto-boicote, sempre me acompanhou, porque afinal de contas a gente vive numa sociedade que é machista, racista, então a gente tem várias Sim. questões ali que e para a mulher é mais complicado. E aí eu não tinha essa acho que magnitude, né, não tinha essa consciência, para ser mais exata, da minha força, de quem eu realmente era. Eu performava isso, todo mundo sempre estranha quando eu falava que eu nunca me achava bonita, e hoje não, hoje eu tenho essa convicção de quem eu sou. Sim. Você construiu uma carreira sólida no mundo corporativo e no empreendedorismo, Sim. mas em que momento você percebeu que o sucesso profissional ele já não era mais suficiente? Quando eu comecei, a estudar a mente humana. Quando eu comecei a estudar a mente humana, antes disso, o primeiro sinal foi que aquilo eu estava feliz com o que eu estava fazendo, estava ganhando até mais do que eu imaginei que estaria. Eu sou uma pessoa ambiciosa, sim, mas eu não sou gananciosa. Então, para mim, aquilo estava assim dentro dos padrões de merecimento, no equilíbrio, tanto que eu trabalhava, o tanto que eu recebia. Mas o vazio. Eu cheguei num ponto que eu não sentia que eu estava dentro de algum propósito. E eu sempre senti a necessidade de contribuir com a humanidade de alguma forma. Mas eu não sabia como. Eu também não sabia que era esse o nome do sentimento que eu estava naquele momento. E aí, esse vazio me fez buscar um autoconhecimento. Então, eu fui fazer a psicanálise para ter esse autoconhecimento. E nesse momento, eu descobri, né, o que estava faltando para mim. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer agora também já se antecipou, né? Você disse que o desenvolvimento humano ele deu sentido para a sua trajetória. Isso. Mas tem um momento específico que despertou esse chamado dentro de você? Uma situação que você lembra com muita nitidez, que é vívido nas suas memórias até hoje? Sim, eu estava dentro da minha loja, que eu tive um estabelecimento comercial, tinha uma loja de moda, e uma das minhas clientes, linda, maravilhosa, porque para mim todo mundo tem a sua beleza, tem um olhar, né, que eu não vejo só a casca, né, Uhum. eu gosto de ver a alma da pessoa também. E ela estava insatisfeita com o corpo dela dentro daquele provador. As pessoas que procuravam a minha loja acabavam procurando um divã, né, porque elas entravam e a gente tomava um café e acabava se tornando uma amizade, um vínculo. E essa pessoa estava muito infeliz com o seu corpo. Só que eu perguntando as coisas dela, tudo que ela fazia ali, eu cheguei à conclusão de que tinha uma dor nela que ela não sabia explicar e ela estava tendo uma imagem distorcida de si. Nesse momento eu falei: "Eu preciso estudar para entender o que está acontecendo com ela, porque não é possível, eu estou vendo uma mulher e ela está vendo outra. Por que que ela se sente assim?". Foi nesse momento que eu senti que eu tinha que entrar, né, de cabeça, mergulhar de cabeça para entender como é que funciona a nossa mente e por que que a gente tem essa visão distorcida da gente, ao longo de muito tempo nas nossas vidas, né. Isso, querendo ou não, já era o seu chamado, o seu propósito, gritando dentro Na de minha você para sair, né, para ser despertado. Muito interessante. E você fala que você enfrentou muitas perdas, muitas mudanças de cidade, sim, muitas crises de identidade. E sim. qual dessas experiências mais marcou a mulher que você é hoje? Nossa, é porque é que nem eu falo, todo mundo tem história triste, né. A gente Sim. só não sai panfletando essa história triste para todo mundo. Mas assim, o momento, assim, mais marcante para mim foi quando eu tinha realmente, eu trabalhei mais de 20 anos no CLT, mas eu sempre tive um jeito de empreender junto, né, e ter alguma outra renda extra. E aí, eu tive coragem, depois de 13 anos, de sair da área administrativa e abrir realmente meu negócio físico. Eu investi naquilo, mas com as minhas ressalvas e reservas, guardei, me programei para isso, que é o que eu falo que é muito importante para todo mundo. Então, não foi a parte financeira que me baqueou,
foi depois de conseguir realizar esse sonho, de ter o meu espaço físico, de ter a minha loja, que foi linda, maravilhosa, todos os detalhes do jeito que eu imaginei, até mais do que eu imaginei. E aí, estava tudo produzindo, tudo fluindo, tudo veio a pandemia. Além de vir a pandemia, a dona do ponto onde eu alugava pediu ponto. Porque no começo da pandemia, a gente imaginou que ia ser 45 dias o primeiro lockdown, né? E não foi. Mas eu imaginei que poderia continuar ali produzindo. Eu tive que, de novo, sair, tirar tudo daquilo e voltar para minha casa, né? Trabalhar de casa. Esse foi um dos momentos mais difíceis para mim. Essa vulnerabilidade e eu perguntando, mas olha, o que que o senhor quer comigo? Eu já estava estudando algumas coisas ali da mente humana, mas não era uma coisa minha, que a gente tem essa mania de achar que nós somos o centro do universo. Era uma coisa global que estava acontecendo e que fugia ao meu controle. Então, ali eu entendi de uma vez por todas que eu não tinha controle absolutamente nenhum de nada. Isso é importante a gente exercitar a nossa mente para que a gente entenda. Porque eu acho que é aí que mora a autossabotagem, né? É uma das coisas que dá um gatilho para isso. E existe um momento específico que você sentiu que você precisava se reconstruir completamente, se desprender, se desvincular de tudo aquilo que você tinha como verdade para a sua vida até aquele momento e falar, não, agora eu vou seguir outro caminho, como você falou, Uhum, seu propósito já gritava dentro de uhum, você. Qual uhum. foi o momento que você olhou e falou, não, preciso... Olha, Sarah, eu vou falar uma coisa para você. Eu tive vários momentos de renascimento, não foram um só. Eu já morri e renasci mais de 7 vezes em um período de quase 50 anos, que é a idade que eu tenho. Eu já me reconstruí do zero várias vezes. Então, são etapas da minha vida que não dá para eu dizer para você que uma só, todas elas me trouxeram na Catiúcia que está aqui, à sua frente. Mas eu acho que esse último, que foi sair dessa energia de 2022, que foi quando a gente saiu da nossa cidade pela primeira vez e foi para um lugar totalmente diferente, sem ninguém conhecido, sem família, sem estrutura, sem nenhuma rede de apoio, foi essa última casca que eu tirei e vesti uma nova, e foi onde eu mergulhei mais ainda nos estudos e isso me trouxe até aqui. Então, Se entregou para o seu então, propósito, assim, né? a mais recente foi essa transição de 2022, 2023. Kátia, a gente está vivendo num mundo que as pessoas vivem muito no piloto automático. Uhum. E a gente vê nas suas redes sociais você sempre falando sobre isso, né? Como que a gente identifica que a gente está sobrevivendo ao invés de viver? Então, essa pergunta é bem difícil, porque eu não vou te trazer uma resposta pronta, mas eu vou te dizer o seguinte: é muito difícil você, sozinha, observar e ter essa clareza de eu estou vivendo no automático. Não. Sabe como vem? Vem na dor física, vem numa dor de estômago, vem numa cistite, vem numa doença física, vem numa dor de cabeça, numa insônia. Porque o seu corpo vai dar os sinais de que você não está pausando, você está no automático. E, ao invés disso, nós teríamos que ter um hábito de todos os dias criar uma rotina para, pelo menos um pouquinho, não ficar no automático. Por isso é que uma dos itens de dentro da cápsula lá da imersão é uma ampulheta, para te obrigar pelo menos 5 minutos a ficar quieta e se conectar consigo. Então, é difícil te dizer como a gente identifica. A gente nunca identifica. A gente só vai entender quando vem aquele vazio extremo, aquela vontade de chorar. Muitas vezes a gente acorda com vontade de chorar sem saber por quê e fala: eu não tenho motivo para chorar e eu tô com vontade de chorar. Você chora? Não. Eu não tenho tempo nem para chorar. Você já ouviu bastante essa frase na internet hoje em dia. Não tem Acontece muito. vida, minha vida, a vida de adulto não Não dá permite, não tempo dá de chorar. tempo. Entende? Isso aí é viver no piloto automático. Você vai sentindo aquele vazio.
Você costuma dizer, essa pergunta achei muito profunda, muito interessante. Você costuma dizer que tratamos os sintomas e não a raiz. Uhum. Como explicar isso de uma forma simples para quem está ouvindo? Sintoma e não a raiz. Você está com dor de cabeça. Você vai lá e toma uma Neosaldina. Você não vai querer saber se você não comeu, se foi algo que você comeu, se você não dormiu. O que aconteceu para aquela dor vir? É a mesma coisa no emocional. É a mesma coisa. Você vai lá, você sente uma necessidade, por exemplo, você tem um gatilho e fala assim: nossa, eu não estou bonita. Você não pergunta, por que eu não estou me achando bonita hoje? Você vai lá, enche sua cara de maquiagem, usa um filtro e vai embora. E aquilo vai se acumulando, vai se acumulando. É a mesma coisa você construir uma parede de tijolos sem colocar o cimento. Uma hora aquela parede vai fazer o quê? Ok? Vai cair. E é a mesma coisa no emocional. Se você não parar para prestar atenção do porquê aquela dor, por que que você tem vontade de fazer, por exemplo, hoje em dia, uma das maiores dores das pessoas é os jogos, né? Ficar investindo e jogando esses joguinhos, né? Tigrinho, essas coisas aí. Por que que a pessoa tem a necessidade de jogar? Aí ela vai falar assim: ah, porque é um dinheiro rápido que eu posso ganhar e eu tô precisando de dinheiro. Tá, mas por que você tá precisando de dinheiro? Ninguém para prestar atenção. Onde você está investindo o seu dinheiro? Ao invés de você ir lá e ver a dor daquela criança, porque nós todos somos, nós não somos adultos, nós somos crianças que cresceram. Todos nós carregamos várias fases da nossa infância dentro da gente. Então, nós somos. Tem essa frase num desses filmes, eu não sei que ela Fusca, o nome do filme, e ele fala: nós somos todos crianças que cresceram, nós somos adultos, né? Teoricamente, mas é um jeito de dizer. Então, da onde vem aquela dor? A necessidade de compra, a necessidade de acúmulo. Ninguém para prestar atenção do porquê que você tem a necessidade de comprar 5 bolsas do mesmo modelo. Por quê? Aí você tá lá, você tem 5, vende 5 tipos de batom. Aí você fala assim: "Ai, mas eu não estou vendendo esses batons, eu acho que é porque eu não tenho tanta variedade". Vai lá e compra mais 5 modelos de cores de batom diferentes, ao invés de trabalhar melhor os 5 que você já tem. A mesma coisa é a emoção. Ninguém quer olhar para dentro. Nós somos todos temos a tendência de se vitimizar e não olhar para a dor. Achar que o problema está lá fora antes de você olhar para dentro. Então, a identificação acho que seria nesse Como que você explica a diferença entre personalidade, identidade e essência? então, a personalidade é algo que ela nasce praticamente com você, certo? Você pode ser filho da mesma mãe, criada na mesma casa e ter gostos e personalidades totalmente diferentes, tá? Então a personalidade praticamente ela nasce ali com você. A identidade ela vai sendo criada a partir do momento que você vai se conhecendo. E a outra coisa mesmo, você tem Essência. essência. A essência é como se fosse o sopro. Você Também chega já nasce com a isso. gente. Mas ela vai mudando, eu acho. Ela vai mudando e porque você automaticamente, quando você vai se descobrindo, essa essência, esse brilho, esse glow, vai vindo automaticamente. Então, na minha opinião, na minha visão, seria essa a diferença de uma para outra. Agora eu quero fazer uma pergunta um pouco pessoal. Eu vivi uma fase da minha vida, eu sou uma pessoa muito espiritual, né? Uhum. Então eu vivi uma fase da minha vida onde Deus me levou para uma certa fase, uma certa situação, e ele sempre falava comigo que ele estava fortalecendo a minha identidade. Foi quando eu comecei a dar atenção para essa área da minha vida. Porque eu fui muito. Eu estou em constante desenvolvimento, eu estou em constante crescimento, mas hoje eu acredito que eu tenha uma identidade fortalecida. Mas foi a primeira vez na minha vida, em muitos anos, que eu parei para dar atenção para essa área da minha vida. Eu não sabia o que era a minha identidade, eu era Maria vai com as outras, eu não tinha um gosto próprio, não tinha opinião própria, não tinha
tipo, os meus gostos, ele era baseado nos gostos das pessoas que me rodeavam. E nessa fase da minha vida, Deus ele falava muito ao meu coração, que ele estava juntando os fragmentos da minha identidade e me fortalecendo. Hoje em Uhum. dia eu sou uma pessoa que eu acredito que eu tenho uma identidade forte, mas como que a gente, para quem não tem muito essa sensibilidade, como que a gente faz para a gente entender que a gente precisa ter uma identidade, assim como as nossas Uhum. digitais, ela é única, Sim. e fortalecer essa identidade? É, também é uma coisa muito pessoal, realmente eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu vou tentar ser o mais clara possível para tentar explicar. Nós nascemos como se fosse uma folha em branco e é impresso no nosso mapa mental todas as regras. Então nós somos moldados na primeira fase das nossas vidas. Isso aqui eu estou falando de PNL, estou falando de psicanálise, dentro do estudo da psicanálise. E nós somos formados ao longo da nossa vida pelas instruções que recebemos do ambiente, desde a barriga da nossa mãe, porque lá a gente sente, ouve e só não vê, né, porque ainda está lá dentro. Mas aí isso vai sendo construído, é como se fosse uma folha de sulfite em branco, e aí você coloca ela na impressora, a partir do momento que você nasce, aquilo vai sendo impresso aos poucos. Todo mundo passa por essa fase que você falou, porque primeiro que o nosso essa parte do cérebro, que eu não vou ficar falando nome difícil para vocês, ela demora para desenvolver, ela só desenvolve de 21, 22 anos. Então a gente só realmente termina o nosso processo de adolescência nessa fase. Por isso que quando chega aos 27, você fala: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?". Por isso que muita gente não concorda que a gente pressione os adolescentes a já fazer a faculdade com 18, que às vezes não escolhe a profissão certa. Não é que não é para estudar, mas tem alguns estudos que. Por quê? Porque você não tem ainda uma visão completa de si, da sua própria identidade. Então, para além da questão religiosa e espiritual, a busca dessa identidade ser fortalecida, eu não vejo, não é porque eu sou dessa área que eu vou puxar para o meu lado, mas eu não vejo hoje, com a consciência que eu tenho, outro caminho que não seja o autoconhecimento, o desenvolvimento de si. Quanto antes você tiver acesso a um processo terapêutico, seja qual linha você quiser, mas que seja esse exercício de se olhar, mais rápido você vai encontrar a sua identidade. E eu acho muito necessário. Eu acho que antes de qualquer coisa, de uma mulher decidir ter um filho, se casar, empreender, e eu digo isso não é porque para mim foi maravilhoso, porque eu aprendi o que que é identidade, eu aprendi a forjar, fortalecer minha identidade na dificuldade. Uhum. Lá eu não tive um preparo. Geralmente é. Hoje mesmo eu estava produzindo um conteúdo onde eu falava isso, eu não tive o luxo de me preparar. Eu aprendi apanhando. Uhum. Então, hoje, eu, Sara, se eu pudesse dar um conselho, né? Se conheçam antes de tomar qualquer decisão na vida. Conheçam a sua identidade, quem você é, porque tudo é um grande desafio. Se Sim, casar, empreender, ter filhos é um grande desafio e exige da gente uma identidade forte. forte. Ninguém veio para esse planeta para sofrer. Eu acredito muito nisso, que Deus não quer o sofrimento de ninguém. As nossas escolhas acabam nos levando. Quando a gente já começa a ter essas escolhas, acabam nos levando para o caminho do sofrimento. Na maioria das vezes, ninguém chega e fala assim, ninguém que está se sentindo bem fala: "Ah, eu preciso de terapia, eu vou para terapia". Geralmente, a gente toma a iniciativa pela dor. E, naturalmente, o bom seria o contrário. Então, isso faz parte do processo da humanidade, né? Estamos todos aqui em processo de desenvolvimento. Então, geralmente é pela dor mesmo, Sara. Você não está sozinha. É possível recuperar a própria identidade depois de tantos anos vivendo para agradar os outros? Claro que é. É absolutamente possível. Você vai reconstruir, você vai ressignificar aquilo. E dessa vez não do Ressignificar. zero, né? A pessoa já Não, tem uma com a sua bagagem. É que experiência. as pessoas às vezes confundem, acham que tem que deixar de existir o passado para construir algo novo. Não. A ideia é que esse algo novo seja construído
em cima, através, com as coisas que você viveu. Porque é isso que forma a sua identidade. Você une a psicanálise, a programação neurolinguística e outras ferramentas, mas como essas abordagens se complementam? Tudo que eu trabalho, todas as abordagens, até na parte da consultoria de imagem, que eu também, quando eu fui fazer, eu falei assim, não, gente, tudo é psicologia, tudo é psicanálise, tudo é a mente. Porque não adianta eu chegar para você e te dar um dossiê com a sua cartela de cores, com o seu estilo, porque nós temos os estilos universais, mas eu não me prendo só neles, né, nos 7 principais. Te dou um dossiê tudo com várias dicas. Tá, mas você não tem a sua identidade formada. Como é que você vai fazer com esse dossiê? Porque se eu falar para você que o seu perfil, o seu estilo é tal, por exemplo, clássico, e você não quer, não sabe escolher qual tipo de blazer vai ficar bom no seu corpo, se você não sustenta aquilo que você vai usar, que adianta te dar esse Sim. dossiê? Então, eu uso todas as ferramentas que eu tenho de conhecimento. E como que isso se une? Porque acaba que tudo está atrelado ao lado mental e emocional. Então, a psicanálise eu uso para acessar as dores, para acessar os traumas, para acessar todas as suas crenças limitantes que a PNL eu uso para você ajudar nos exercícios, para você ressignificar essas dores, porque não é apagar e nem enfiar debaixo do tapete. É ressignificá-las, né? Transformá-la em coisas que não doam tanto. Porque a dor você vai sentir, o trauma está ali. É impossível, eu não seria uma pessoa correta se eu dissesse para você que você vai esquecer esse trauma. Não tem como, está ali impresso no seu mapa mental. Uso o Mindfulness, que é a atenção plena, para você ter exercícios de sair do modo automático, sair do modo ansiedade, para ir para o modo do sentir o aqui, o agora, e você fazer as suas cocriações através disso. Então, a parte administrativa, que é a minha primeira formação, eu te ajudo a organizar, porque é todo um organograma que funciona, porque você tem as suas bases para ser uma pessoa feliz. O que a psicanálise, a PNL e Mindfulness trabalha? Nós tentamos o máximo possível direcionar a pessoa para ter uma vida plena, porque, como eu disse, nós não viemos para sofrer, viemos para ter uma vida plena. Então, nós precisamos entender e ter a clareza de fazer escolhas para ter essa vida plena. Então, eu uso todas essas ferramentas, eu descobri, né, que elas se complementam, não tem Sim. uma sem a Tinha outra. aqui, mas eu não sabia pronunciar esse nome, aí eu falei só as Mindfulness é a tradução à atenção plena. Tem vários estudos disso que ajuda até o pessoal no escritório, tudo, porque a gente tem sempre o hábito de sofrer com antecedência e viver o futuro ou viver no passado. A gente Nunca vivi no dificilmente vive no presente. presente durante o dia. As 8 horas do dia que você está ali, ou sei lá, as horas que você está acordado, dificilmente você está na vida presente. Você sempre está vivendo ou no futuro ou sofrendo a dor do passado. E isso causa as ansiedades e isso vai para o físico. E na sua opinião, qual é a maior dor da mulher moderna? A maior dor da mulher moderna é a falta de conhecimento de si, da sua potência, da sua força, da necessidade de ficar competindo, da autovalorização, que é o primordial. Porque nós Hoje eu falei sobre isso com uma amiga, né? A gente conversando, a gente tendo uma troca. Eu falei, cara, eu sempre vou achar que eu não sei de nada e que eu tenho muita coisa para aprender. Mas eu aprendo todos os dias a me autovalorizar. Tava até falando com o Marcos antes da gente iniciar. Não é porque eu sou soberba ou que eu me acho, não. É porque eu sei o que eu mereço. Não, mas eu acho que você tem que se achar, porque se você não se achar, quem é que vai se achar? Não, digo num Então, modo soberbo, eu só estou sabe? corrigindo sua fala para você já mudar o Já seu me mapa achar, né? mental. Então, hoje eu tenho muita clareza do que eu mereço. Sim, E eu entendo que, mais do que nunca, nessa fase que eu estou vivendo na minha vida, o jardim é meu,
E se tem Uhum. algo ali que tá florescendo que eu não gosto, o poder de ir lá e arrancar é Exatamente. meu. Exatamente. Todo o poder que você tem, tudo que você tem na vida, você decide. Você não pode colocar a responsabilidade no outro, que é sua, porque aí você está entregando o poder na mão de outra pessoa. É fácil? Não é fácil, porque a gente Não. vive numa sociedade que dificulta, que nos condiciona, tenta nos condicionar. Tanto que mulheres como nós éramos queimadas como bruxa lá nos primórdios, porque não aceitava, né, certas coisas. E é isso. Por que que tantas mulheres mudam a aparência, fazem cursos, conquistam objetivos e ainda assim continuam se sentindo vazias? Eu acho que isso disparado é uma das situações que a gente mais vivencia nessa geração que nós estamos. Sim, porque eu vou dizer para você, é bem forte, mas toda mulher carrega uma menina dentro de si. E uma das fases também da parte, se você for realmente trabalhar você na imersão, é esse encontro com essa menina. Um exercício de fazer esse encontro com ela. Então, lá atrás, dentro da barriga da mãe dela, qual foi a mensagem que ela recebeu de valorização? Qual foi a mensagem que ela recebeu de poder? Qual foi? Aí ela vai crescer, ela vai vir para esse mundo, ela vai crescer num mundo que não é legal com as mulheres. Porque as mulheres não são legais umas com as outras. A fase da adolescência, que é uma das fases, né, a última fase antes de se entrar na fase adulta, é uma das fases que muitas mulheres que você acabou de descrever pararam nessa fase e não desenvolveram. Você entende que se você se sente dessa forma, não estou dizendo você, dando um exemplo, se você se sente dessa forma, você ainda está presa na adolescência. Geralmente, essas dores, elas vêm de lugares onde você ficou presa, onde teve algum trauma, você não desenvolveu da forma natural que precisava ser desenvolvida, e aí você sente esse vazio, você fica perdida, porque dali para frente você se perdeu, você só sobreviveu. E aí essa pessoa não sabe quem ela é, do que ela realmente gosta, e ela pode mudar tudo por fora. Como eu te disse, essa menina já tinha feito cirurgia de abdômen, já tinha colocado silicone, e ela olhava para ela, mas a dor dela era uma dor de uma pessoa que foi traída pela pessoa que ela mais confiava no mundo. Então, isso despertou várias dores antigas de repetições de padrões dentro da família dela, entre as mulheres. Então, às vezes, a maioria das vezes, é uma menina que está ali. Por isso que é preciso você fazer um resgate para saber em qual é a fase, porque às vezes a gente não tem uma memória formada, a gente só sente a dor. E já reiterando essa pergunta, a rivalidade feminina ela é uma realidade que nós vivemos. E, na sua opinião, ela nasce na maldade ou na dor? Na dor. Não vou dizer que é na maldade, porque o mesmo potencial que eu tenho de ser boa, eu tenho de ser ruim. Eu acho que todo ser humano tem o mesmo potencial. Tem o poder de escolher, né? 50 a 50. Todo ser humano tem potencial para ser um absolutamente mal e absolutamente bom. Não tem alguém absolutamente bom. O último ser humano que esteve na Terra que era absolutamente bom, na minha opinião, foi Jesus Cristo. Que eu amo, Sim. sou apaixonada pela história dele, independente de religião. Mas a gente tem a nossa luz e a nossa sombra. Nós trabalhamos com esse equilíbrio o tempo todo. Então, na minha opinião, eu fiz até um vídeo essa semana sobre essa questão da rivalidade feminina, que pega muito, e até coloquei no YouTube, esse vídeo um pouco mais aprofundado. Ela é histórica, ela é cultural, tá? E ela nasce também dentro do universo do emocional. Porque o primeiro contato que a gente tem com o feminino é com a nossa mãe. Então, dependendo de como essa mãe criou essa filha, essa rivalidade já chegou aí. Porque em várias fases da vida tem a rivalidade com a mulher, assim como tem os meninos com o pai, né? Então, não é na minha opinião, não é na maldade, é na dor. Essa pessoa se conhece tão pouco, é tão afastada de si, para chegar ao ponto de julgar, excluir,
fazer maldades, fazer comentários maldosos, magoar, ou até ser violento com outra pessoa, porque a dor é sua, é sempre sua. Como que uma mulher identifica os padrões que se repetem continuamente na sua vida? Olha, é que se você sair um pouquinho do automático e começar a perceber que aquilo está se repetindo, e toda vez que ela se repete, toda história que se repete tem algo para te ensinar. Se ela se repetiu, porque você precisa aprender. Então, identificar padrões. Se você tem o mesmo hábito, você consegue crescer, chegar até certo ponto, acontece de novo você perder tudo e recomeçar, o que está acontecendo? Só que você só tem essa maturidade quando chega a certa fase da sua vida. Então, isso vai vindo também com maturidade. São poucas as pessoas que têm essa clareza de cair 2 vezes e falar: "Ah, não, tem alguma coisa errada aqui". Não, ela cai 5, 6. E tem gente que passa uma vida inteira e não reconhece que aquilo é um padrão. Mas o padrão é aquele que, de tempos em tempos, se você fizer, vou até dar uma dica de exercício. Escreva, pega uma folha de sulfite e coloca um fato importante que aconteceu com você lá atrás. Aí você coloca, se você lembra a data, não precisa ser o dia certo, mas colocar o ano. Aí depois aconteceu de novo outro fato importante, outro, e você vai colocando o ano. E aí você vai analisando de quanto em quanto tempo a sua vida vira de cabeça para baixo. Ali está um padrão. Mas a gente para fazer isso? É mais fácil culpar a vida, Deus, a espiritualidade, alguém que está Hoje em fazendo dia, maldade. sim, hoje em dia, eu tenho muito, o meu senso de autorresponsabilidade, ele é muito grande, né? E eu já teve falar, ai, fulano veio e fez isso, a culpa é minha, a culpa não é de fulano não, a culpa é minha. Exatamente. Porque foi eu que abri a porta, foi eu que deixei entrar, entendeu? Exatamente. Foi eu que convidei. Exatamente. Então, hoje eu tenho. É claro que tem coisas que a gente quer fugir da responsabilidade, Claro. né? E às vezes ali até no momento de raiva, eu até responsabilizo o outro, mas ali no meu secreto eu falo, não, a culpa não é da pessoa, a culpa é minha. Foi eu que abri a porta, foi eu que deixei, foi eu que Exatamente. permiti que me tratassem assim, Exatamente. Até entendeu? as dores, tá? A minha linha do limite foi eu que deixei a Exato. pessoa Você ultrapassar. deixou seu campo aberto. Sim. Ai, gente. Vou tomar uma aguinha. Que é isso, Brasil? Existe um passo para quem deseja romper ciclos familiares e emocional. Existe, dá Sem pra a, sim. sem a pessoa que não, ai, não quero passar por esse processo, fazer psicanálise, fazer terapia, não quero. Um passo simples, que a gente consiga começar a enxergar ali as coisas de uma forma diferente. Você pode até tentar chegar, né, ali no pra enxergar de uma forma diferente, mas eu não estou puxando de novo sardinha para o meu lado. Mas é que quando você acessa essas coisas, fica muito intenso. E aí, a psicanálise, o processo terapêutico te ajuda a ter constância. Porque senão você vai automaticamente, o seu inconsciente vai trazer você de volta para o lugar confortável. Porque o nosso cérebro, ele tem a mania de economizar energia. Ele acha que tudo que demanda muita energia vai fazer mal para você, como se fosse um robozinho lá. Quando você está no automático ou está no que é confortável para você, na sua zona de conforto, você não gasta tanta energia, porque você já faz aquilo no automático. Quando você acessa esses padrões e quer romper com eles, é como se o seu cérebro entrasse em pânico. Peraí, ela está pensando diferente? É como se você colocasse no seu GPS um caminho e no meio do caminho você mudasse. O GPS não buga? Dá aquela bugada, é assim que o cérebro também, ele vai dar aquela bugada e vai falar assim, se você não tiver uma pessoa que te direcione, que tenha esse conhecimento de como funciona seu cérebro, você pode não conseguir dar continuidade, porque não é um processo fácil romper com os padrões familiares. Dentro do Raízes e Essência, eu sempre falo, você não precisa cortar a sua árvore genealógica, porque se você cortar a sua árvore genealógica, você vai se perder.
Porque você vai... Já pensou se quando você corta ela, você esquece? E aí, você vai esquecer de quem você é, porque aquilo tudo faz parte de você. A diferença de você cortar é você cuidar do seu galho dentro dessa árvore. Então, o seu galho, os seus frutos, que são seus filhos, e o galho que é você. Depois, os seus filhos vão cuidar do galinho deles. E assim sucessivamente. Então, não é romper fisicamente, assim, tipo, de cortar essa árvore. Sim. Mas é ressignificar. É impor limites. E ter essa força para chegar para uma pessoa da sua família que te causou dor e que você não consegue desvincular. E simplesmente no dia seguinte falar assim: não quero mais. Você vai sumir da minha vida. Você vai conseguir fazer isso? Dificilmente. Mas é mais fácil você falar assim: não, eu não consigo conversar com você. Muito assim, ó. Ah, nossa, eu tenho problemas com a minha mãe sempre me pede dinheiro, sempre que eu estou numa situação boa, ela vem, se aproxima, me pede dinheiro e tal. Ó, não tô falando mal das mães, tá? Mas a gente Tá tem as dando um nossas exemplo. responsabilidades. Sim. Você vai parar de dar dinheiro para ela? Dependendo, A minha não. dependendo da sua dependência emocional com a sua mãe, dificilmente você vai parar. Uhum. Tá, aí eu quero romper com aquele... É muito mais fácil te explicar isso numa consulta ali, como é que funciona. E você no dia falar assim: mãe, o que que você fez da última vez com o dinheiro que eu te dei? Nesse momento eu não consigo, porque eu vou estar tirando dos meus filhos para dar para você. Que jeito que eu posso te ajudar para você conseguir o dinheiro? Tá vendo quantas formas tem sem bater a porta na cara da mãe e falar que não vai dar mais dinheiro para ela? Você vai conseguir ter essa clareza de fazer e essa segurança emocional de fazer isso? Vai virar... Então, quando você tem direcionamento. Mas se você não tem, você vai conseguir chegar nesse centro e falar assim: olha, Sim, realmente. Gente, fazer terapia todo mundo. Fazer a imersão da Catiúcia. Ai, Jesus. Vamos lá. Por que que você acredita que toda mulher precisa passar por um processo de autoconhecimento? porque senão você fica refém de todas as questões, todas as dores, sofrimentos, E isso, a vida vira um ciclo vira o vicioso, ciclo né? vicioso. E você não... Que o objetivo principal de tudo isso é você ter uma vida plena. Ou mais próximo disso. Qual foi a maior transformação que o autoconhecimento produziu em você, Catiúcia? A maior transformação foi eu realmente me enxergar da maneira que eu sou. O meu poder, a minha essência, a minha presença, a minha energia, sem me podar, porque eu acabava tentando caber em certos espaços que não me pertenciam. Hoje eu tenho conhecimento e clareza da potência que eu sou, dos lugares que eu quero ocupar e dos lugares que eu me sinto à vontade de estar. E dizer: não, Isso eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem. quero. Mas assim como tudo na vida, é um exercício. Sim, Os primeiros vão ser muito difíceis de dizer, é né? constância. Precisa ter constância. Porque nós temos que tratar como se fosse uma dependência química, porque essa é a dependência, as dores emocionais, ela é como se fosse uma dependência química. Nosso cérebro procura aquilo. Ele já conhece, E aí né? você vai acabando no mesmo lugar e rodando em círculos. Eu tenho falado ultimamente, né? E é algo que eu também tenho me apegado muito, que tem facilitado a minha vida bastante. Se sinta, normalizem ser mal vistos. Eu tive muito, e de vez em quando isso ainda acontece, necessidade de se explicar demais, e aos poucos eu tenho me desprendido disso. Ai, mas a Sara, depois disso, tá. É igual a trend que tá rolando, não me incomodando, não botando meu nome no meio. Tá tudo Oxi, certo. entendeu? Deus abençoe o Pautório, eu não quero nem saber de nada. Mas eu também já fui muito assim, até Acho que bem pouco todo mundo, tempo, né? todo Acho que mundo, todo porque mundo. realmente nós vivemos numa sociedade que julga muito, que acha muito, é muito achismo. E aí acaba que quando você se reconhece realmente, quando você se dá essa oportunidade de se conhecer, fica cada vez menos necessário se explicar, porque Eu você tenho não... uma irmã, igual você falou, né? Dos filhos que são. Nós somos 4 irmãos. Eu sou a do meio.
4 irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, da mesma criação. Nós tivemos tudo igual. E a minha irmã mais nova, nós somos 3 mulheres e um menino, né. A minha irmã mais nova, ela é completamente eu não tô nem aí para o que ninguém pensa de mim. Sim. E por muitos anos da minha vida, eu achei muito tóxico aquele comportamento que ela tem. Uhum. E hoje eu entendo. Eu entendo e eu tento o máximo aderir para a minha vida, porque numa conversa que a gente teve, ela falou: "Sara, eu não vou ficar desconfortável para ninguém se sentir confortável, Exatamente. entendeu? Eu não vou me causar mal, eu não vou causar mal ao meu bem-estar, ao meu conforto, para ninguém se sentir confortável", Exatamente. entende? E eu achava um absurdo, e hoje eu entendo. Mas tá vendo? Isso faz parte da personalidade dela, ela já nasceu Sim, assim. ela já nasceu assim, porque E desde nada criança ela é moldou assim. ela, entendeu? E Nada hoje e moldou. hoje eu entendo o quanto isso não deve ter protegido ela de muitas Mas situações. também deve ter causado muito sofrimento, numa Sim. sociedade tentando condicioná-la, e ela fazendo parte de Até absolutamente a nada. família É, também, até a família também, e porque a ela se gente sentindo olhava e falava: "Ai, pertencente. que menina estranha", É. não sei o quê, sabe. E hoje a Aposto que gente pra ela ela entende. sentiu peixinho fora d'água, ninguém, né, Sim, tipo com certeza. E agora falando sobre a sua imersão novamente, o que uma participante pode esperar do Raízes e Essência? se ela estiver disposta realmente, porque é como eu digo, não é, ser soberba não, de forma alguma, mas a imersão não é para todo mundo. É para realmente quem quer mergulhar, tá cansada, tá nesse ponto. Eu já tenho meus 30 e poucos anos, eu já tenho meus 27, eu sei lá, chegou no momento que eu, Você gosta desse número, né, 27. é porque é É minha um idade. não, é que tem os as fases da vida, né, 27, aí de 7 em 7, né, aí Uhum. depois não tem só, tem 27, 32, dos 27 ao 32 você tem um desenvolvimento. Dentro da psicanálise tem algumas idades ali que são importantes. E eu tô em que fase agora? Você Tô tá com com 27? 27. Então, o que você está fazendo, o movimento que você está fazendo é exatamente o movimento da sua idade. Ah, então tá tudo Que é tudo certinho. essa expansão de consciência. É que tem gente que perde essa janela. São janelas que abrem durante a nossa vida, no nosso processo de desenvolvimento mental, que a gente tem que aproveitar o gancho. Nem todo mundo aproveita, tem essa percepção, né, de que, não, tá, alguma coisa está acontecendo dentro de mim. Não Sim, tá eu preciso legal. fazer alguma coisa. Então dos 27 aos 32 vai ser uma Gente, guinada. isso é verdade, porque eu falo, né, que da minha família até os meus 30 anos eu vou ser a primeira a conquistar o primeiro milhão. Sim, tá certo, e é Vou ser isso. a primeira a que vai gerar emprego, que vai ter agora eu criei um movimento lá no meu Instagram, todos os dias eu levanto pra me arrumar, eu falo: "Eu tô indo pra minha Passou multinacional", multinacional. É, entendeu? eu vi. Todo Achei dia, massa. entendeu? Meu coquinho lá, eu lambendo meu cara. Arrumando para ir trabalhar na E minha é e é isso. isso. Eu sempre tive dentro de mim essa certeza de Uhum. que eu vou chegar. Tô vivendo nessa fase de expansão, mas eu tô vivendo também essa fase de que, cara, eu preciso de uma direção. Eu não consigo mais fazer tudo sozinha, eu não Sozinha. consigo caminhar sozinha, eu Uhum. não consigo fazer sozinha, eu preciso de uma direção. E Então, aí que você isso é vai muito ver, real, quando a gente passa de um ciclo para outro, o passado vai ficar batendo na sua porta por várias vezes, querendo se impor de querendo ficar. negociar, né. E aí você entra com essa força. Então, voltando à questão da raiz, o que que ela pode esperar dessa imersão? Se ela realmente estiver de acordo, porque você vem e me procura para imersão, eu vou te fazer as perguntas certas para saber se você realmente está disposta a passar por aquele processo. Quanto mais profundidade, mais seriedade você tiver com você, maior vai ser a sua transformação no final. E não é uma transformação que eu espero que você tenha. Eu quero que você tenha uma clareza de quem você é e para onde você tem que ir, independente do tema que você quiser trabalhar dentro da imersão. É ter uma clareza, é alguém na sua segurando a sua mão, não falando respostas prontas e nem dizendo para onde você tem que ir, mas segurando na sua mão, porque se você vacilar ali, ó, te dei essas ferramentas para não cair. Então use-a com sabedoria, porque como são 4 encontros, depois, a gente pode até fazer as reciclagens, que eu dou esses 6 meses para essa pessoa, depois se ela quiser voltar, a gente retoma isso, né,
e dar uma continuidade. E no meio eu também dou suporte, né? Não termina ali. Se você precisar de algum suporte depois disso, também vou lá e passo o que eu preciso passar para você. Então, o que que ela pode esperar da imersão? Ela pode esperar uma nova versão dela, acessar uma nova versão dela, acessar um processo, enxergar com clareza esse processo dela de transformação. Porque não é que eu não posso prometer uma transformação, porque eu não sei se a pessoa vai se dedicar realmente a isso. Porque ela pode não querer acessar aquela dor e enxergar de fato tudo aquilo. Então, vai depender muito do que ela quer. Nós, terapeutas, nosso trabalho é ter as ferramentas e o direcionamento. Mas o trabalho, 99% do processo terapêutico, em qualquer processo terapêutico, é seu. 99% do trabalho é seu. Nós só damos o direcionamento, as ferramentas para você seguir uma vida plena, você ter a força para não ter as recaídas. De resto, todo o trabalho é seu. Então, você precisa querer muito ser aquela mulher que você sente que você é, que você nasceu para ser. Entende? É isso. A imersão é isso, é para isso. É poderoso esse babado, gente. Nós estamos caminhando para o fim. E assim como a imersão, nós entendemos que nem todos os projetos as pessoas têm aquela tem potencial ou tem, em algum momento, está em um start diferente, numa página diferente. E eu quero pegar um ganchinho, quero agradecer aos meus parceiros. Infelizmente, duas das nossas parceiras nos deixou, mas a gente entende que elas estão em outras fases, em fases diferentes. Mas eu não queria deixar de expressar minha gratidão por elas, que é a Glenda, que é a Débora. Queria mandar um beijo para vocês. Eu quero agradecer de coração, de todo o meu coração. Sou muito grata ao tempo que vocês estiveram comigo no meu projeto. Que Deus abençoe. A Glenda está vivendo uma nova fase na vida profissional. A Débora está vivendo uma nova fase na vida dela. Acabou de ser mamãe. Um beijo para sua filha, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus prospere. Queria muito agradecer as meninas que fizeram parte, mas que por N motivos não vão conseguir permanecer. Mas eu quero agradecer imensamente também aos parceiros que continuam acreditando no projeto. Nós temos a MG, nós temos a Luena Essence, nós temos a Fontinelli Presentes e nós temos a Vive, né? Ninguém cresce sozinho. E a soma dessas marcas tem resultado nesse projeto. Eu creio, eu acredito que nós vamos alcançar muitos voos, nós vamos alçar muitos voos grandes juntos, tá bom? Quero agradecer a quem continua, Maria Gabriele, da MG, Jaqueline Braz, da Loena Essence, Marcos, da Avive e a Fabíola, da Fontinelli Presentes. Vocês têm um lugar especial no meu coração e um lugar especial aqui nesse projeto. Um beijo para vocês. Muito obrigada por continuarem acreditando. E um beijo para as meninas também que não conseguiram continuar. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E a gente está terminando. Qual é o legado que você deseja deixar através do seu trabalho? Que as pessoas tenham cada vez mais respeito por si, amor por si, porque eu acho que o segredo, a minha ingenuidade da paz mundial, dentro da minha ingenuidade, se me permite fantasiar, é que o segredo da paz é a busca de entender a si, conhecer a si. Quando você conhece você, você para de criar expectativas em relação ao outro, e isso pode resolver a maioria dos conflitos. Então, assim, o que eu puder contribuir até o último minuto, até o meu último suspiro, dentro dessa existência, compartilhar realmente todo o meu conhecimento para que as pessoas entendam e busquem o autoconhecimento de verdade. Não é ler um livrinho, não é só ir lá e fazer a terapia e não aplicar os exercícios. É a pessoa ter uma compreensão tão grande do amor por si, e aí ela vai conseguir entender o outro, porque cada ser humano carrega o universo dentro de si. Eu nunca vou entender como a Sara é, porque eu nunca estive no lugar da Sara. Por quê? Mesmo que eu ocupe e invada seu corpo, meu espírito invada seu corpo, eu vou estar invadindo o seu corpo.
as suas memórias está com você. Jamais eu vou conseguir sentir o que você está sentindo, porque são as suas vivências, as suas memórias. Quando a gente compreende que cada um tem um universo dentro de si, surge a empatia e o respeito. Eu acho que o quanto eu puder deixar no mundo essa mensagem, assim, da forma que eu conseguir, nem que seja para uma, duas, três pessoas que consigam mudar, entender que olhar para si é o caminho, acho que eu já vou ficar bem feliz. E é muito bonito o legado que você quer deixar. E para encerrar, imagina que existe uma mulher que está nos assistindo hoje e sente que perdeu a sua essência. O que você diria? Qual a mensagem que você deixaria para ela? Imagino que tem muitas mulheres passando por isso nesse momento. Uhum. Então, deixa seu brilho por aí. Deixa Eu pediria para ela, por um momento, todos os dias, pode ser. Tem um exercício que eu gosto de pedir, que é muito forte. Todo mundo que realmente mergulha nesse exercício tem grandes conexões. Quando você for tomar banho, porque banho a gente toma todo dia, eu imagino, né? Você vai lá, você entra no banheiro, você fecha a porta. Se você não tiver nenhum problema de labirintite, nenhum desconforto, apaga a luz. Se você conseguir, põe uma musiquinha bem leve no celular, fecha os olhos e comece o seguinte exercício. Deixa a primeira água cair no corpo, respira fundo, sente a temperatura da água, sente o cheiro do sabonete, balance os pés no chão, sinta o chão debaixo dos seus pés e se reconecte com a sua eu. Vamos começar com a sua eu de 7 anos ou a sua eu de 12 anos, que são datas importantes. O que você tem para dizer para essa eu de 12 anos? O que você pode falar para ela que você está sentindo hoje? Se conecte com ela. Você vai ouvi-la, acolhê-la, imaginar uma conversa. Você vai acolher essa menina, você vai pedir desculpa se você tiver que pedir perdão se você tiver que pedir, e voltar depois para si renovado. Esse exercício não é uma coisa fácil. Por quê? Quando você faz o resgate, vai lá atrás da sua eu do passado, daquela criança, você se conecta com algumas dores que às vezes você não tem nem nome. Mas ela seria importante para te dar força para você continuar hoje. Então, é um exercício. O que eu posso dizer? Quando você faz um resgate das outras eus que você tem lá atrás, e você alinha as expectativas dela com a que você tem hoje, você tem um pouco mais de clareza e você tem um pouco mais de generosidade, de amor próprio, de cuidado consigo mesmo. Porque todo mundo sabe que cada um passa o que passa. E às vezes essa pessoa não comentou com ninguém, tá ali tudo preso, e às vezes essa pessoa nem lembra do porquê tem atitudes infantis na fase adulta, porque aquela criança está ferida. Então, acho que o exercício principal para você tentar resgatar essa essência, a sua essência, é lembrar quem foi aquela menina, aquela que não tinha vergonha de nada, ou às vezes ficou com medo, ou às vezes está presa, porque quando eu fazia tirando por mim, dando um exemplo meu, quando eu fazia essa projeção, eu sempre me via dentro de um quarto escuro. Catiú, você me viu falando, mas eu nunca fiquei trancada num quarto escuro. Demorou para eu ter contato com essa menina, mas quando ela saiu, ela me mostrou tanta coisa legal. Não foi só a dor, não foi só os traumas. Então, para você resgatar a sua essência, você precisa buscar onde ela parou, onde ela foi interrompida, em qual processo da sua vida, o que você sofreu de trauma ali, às vezes você não lembra nem do trauma. Mas qual foi a última vez que você se sentiu você? É isso. E essa foi Catiúcia Gonzalez, meu povo. Nós já encerramos. Eu quero te agradecer de novo. Foi um bate-papo muito gostoso. Achei que ficou até calor demais aqui hoje. Que calma.
Complicado. Ou Mas- mulher difícil. Me perdoa, meu produtor, o que é isso? Mas foi um bate-papo muito gostoso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por disponibilizar do seu tempo, do seu conhecimento e por fortalecer um pouquinho nossas meninas interiores com essa história. Somos Muito todas obrigada. meninas. Foi isso, o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.